Olá, uma boa tarde a todos que nos acompanham. A nossa sessão de bate-papo e conversa aqui, mais uma live promovida pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de manter você informado, de te ajudar em algumas resoluções, de algumas temáticas importantes. Nós estamos realizando uma série sobre saúde emocional, financeiro, espiritual e físico. E hoje nós recebemos dois importantes convidados, dos quais eu vou apresentar logo mais. Mas a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Onde não há conselhos, os projetos se frustram, pois na multidão de conselheiros há sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria e nos ajude nesse tempo como igreja a vencermos essa crise e a sermos propagadores de esperança. Ore comigo nesse momento. Pai bendito, nós queremos te dar graças, nós queremos render louvores ao teu nome, reconhecendo a sua soberania e o teu poder sobre todas as coisas. Obrigado, Jesus, pela vida que temos em ti e de forma muito especial, usa-nos nessa tarde para abençoar centenas e milhares de pessoas que nesse momento nos acompanham. Obrigado pela tua presença, que é a presença mais especial e mais rica no nosso meio. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amigos, nós estamos recebendo hoje aqui o doutor Alexandre Mariano, que é advogado, por sinal, um dos mais responsáveis e competentes que eu conheço, é um amigo querido, é pastor batista, é gente da gente, faz parte da nossa casa, é advogado da nossa convenção há quase 10 anos, e o Rodrigo Coutinho, também doutor, professor, empresário, auditor, já foi controller da nossa convenção, hoje atua, se não me engano, no Conselho Fiscal da Convenção Batista Brasileira, ele vai falar um pouquinho melhor sobre isso, tem ajudado outras convenções, da mesma forma o doutor Alexandre, que tem transitado aí por vários segmentos da sociedade e são dois instrumentos de Deus. Rodrigo também é membro da nossa comunidade batista e eu dou uma boa tarde a todos vocês em nome da nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Doutor Mariano, uma boa tarde. Rodrigo, uma boa tarde. Muito bom ter vocês conosco para que a gente possa bater um papo nesse momento e talvez trazer algumas respostas a tantas dúvidas que pairam nesse cenário. Nós estamos vivendo, como disse na live anterior, um tempo muito difícil, um tempo desafiador, mas um tempo de muitas oportunidades. Mas é um quadro que nós não podemos negar, é um quadro realmente muito difícil. Os noticiários a cada dia trazem informações muito assustadoras e preocupantes, e o nosso povo tem tentado, neste momento, como igreja, assistir à sociedade, levando esperança. Como disse inicialmente, nós somos ou devemos ser propagadores da paz e da esperança nesse momento. E diante desse cenário tão turbulento, onde pessoas já estão tirando a sua própria vida, estão vivendo problemas emocionais, problemas espirituais, problemas na área financeira, como você tem visto, Rodrigo e doutor Mariano, este cenário, de forma geral, qual é o aspecto que vocês estão enxergando no tempo em que nós estamos vivendo, como igreja, quais são as possibilidades, aquilo que nós devemos fazer, atuando como propagadores de esperança e de paz. Eu queria ouvir um pouquinho a visão de vocês sobre o cenário que nós estamos vivendo nesse momento. Bom, estão me ouvindo bem? Ok. Bom, amigo, no que tange a um aspecto mais geral, né, um aspecto mais holístico dessa situação, eu vejo que a tendência não é a tendência de retorno nossa, né, o retorno ao funcionamento, à abertura das igrejas, falando especificamente para as igrejas agora, é de que talvez isso ocorra a partir do dia 30 de abril, é a minha expectativa, embora isso pode ocorrer a qualquer tempo, mas eu não creio que ocorrerá antes disso, porque a tendência das igrejas, do governo é ir liberando as igrejas muito próximo das escolas, né? Por ter a logística e comportamento do público semelhante. Então, acho que isso vai, pelo menos, abrir o todo, ok? E, sem dúvida, isso impacta fatalmente
a questão da gestão das igrejas, porque tem a ver com o próprio caixa, com o recurso, com a arrecadação, com a entrada mesmo, né? A gente sabe que nas grandes igrejas, ser que tem várias alternativas de recebimento, mas é em torno de 70% do recebimento das grandes ainda é presencial. Embora, neste momento, tem como criar alternativas, né? Mas, veja, o comportamento não se muda de uma hora para outra, né? E das pequenas é praticamente 100% presencial, ainda que tenha geralmente uma alternativa ou outra, mas essencialmente é 100%. Então, isso causa um impacto gigantesco também na própria gestão, não só a eclesiástica do que tange a questão teológica, de vidas mesmo, emocional, mas a de administrativa mesmo, né? As igrejas passaram a se ver de uma hora para outra com baixa ou zero de receita. Então, de uma maneira geral, isso vai pelo menos até o dia 30. Pós-dia 30, eu creio que já terá uma abertura paulatina, possivelmente respeitada as regras de distância, ou seja, ninguém vai lotar um culto e alguma coisa assim, mas já vai dando aquele alívio de poder receber. Mas isso é uma expectativa, ok? No que tange ao recebimento, ao comportamento econômico mesmo após o retorno, eu estimo aproximadamente o impacto de pelo menos 40% a 50% no caixa das igrejas até junho. Ok? Por baixo, os 30% seriam de impacto nas receitas, mas podendo chegar a 50%. Fora esses 2 meses, que aqui a gente não tem nem previsibilidade do que vai entrar. Mas do para frente, após retorno, eu imagino próximo de até 50% de impacto. Ok, obrigado, professor Coutinho. Só uma interrupção aqui, peço desculpas, eu tenho uma filhinha de 4 meses e ela está querendo participar demais, então vocês estão ouvindo aí no áudio uma gritaria, uma mocinha de 4 meses, mas ela já está contida aqui pela mãe. Doutor Mariano. Coutinho, Diego, boa tarde a todos, né? Eu estou aqui confinado, já tem aí uns 20 dias, isolamento realmente, isolamento mesmo. E eu diria para vocês o seguinte, eu vejo que o mundo que eu vivi há um mês atrás não é o mundo que eu vou viver mais daqui para frente, né? Nós temos mudanças significativas pela frente. Eu acho que a grande virtude agora é a gente sentar, conversar e descobrir como é que nós vamos viver esse mundo, viu, Diego? Como é que nós vamos viver isso? Isso vai ter impacto na nossa relação familiar, isso vai ter impacto na nossa relação profissional, isso vai ter um impacto num contexto de igreja muito forte. Nós vamos atravessar um cenário que eu não consigo imaginar, mas pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho ouvido, né, é um cenário muito preocupante, né? Nós temos uma doença, nós temos um vírus circulando. Esse vírus é um vírus de alto impacto, alta contaminação. Ela faz com que as pessoas se contaminem de uma forma muito fácil. Nós temos vetores andando pelas ruas o tempo todo, sem ter a menor noção de que apenas conversando já está disseminando essa doença. E nós temos um cenário de estrutura dos hospitais que é muito preocupante, porque essa doença ela vai matar por um comprometimento respiratório. E a questão toda é saber o seguinte: tem estrutura para atender todo mundo que vai precisar entrar nos hospitais? Pelas informações que eu tenho, o prognóstico é que não tem. Nós estamos vendo isso a nível mundial, nós estamos vendo isso nos Estados Unidos, que é a maior potência que existe hoje, econômica. Nós estamos vendo um cenário tão pior quanto na China, na França, na Espanha, na Itália. São cenários devastadores, né? De muitas pessoas morrendo por dia. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo a conta aí de 1.000 pessoas, 800, 900 mil pessoas por dia morrendo. Gente, é muita gente morrendo num dia só pela mesma doença. E a forma como essas pessoas morrem é por não ter estrutura, não ter equipamento para atender essas pessoas. A contaminação de muita gente, nos Estados Unidos já passou de mais de 100 mil, né? E muita gente morrendo. Então, eu vejo que nós vamos precisar aprender, nós vamos precisar realinhar a forma de nós interagirmos com a pessoa. Isso é um desafio muito grande. A economia, no meu entendimento, o Coutinho está aí para
para nos orientar sobre a visão dele, mas eu acho que, sobre o aspecto econômico, nós temos um desafio muito grande, porque o cenário não é um cenário de se resolver esse problema em um mês, não, Coutinho. Na minha concepção, nós vamos levar essa crise, o isolamento, pelo menos até agosto, setembro, porque, pela perspectiva do que eu tenho ouvido, né, e eu posso dizer para vocês que eu sou presidente hoje da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados e advogo para muitos hospitais, advogo para o Sindicato das Empresas de Saúde. O prognóstico é que essa doença ela está no início dela ainda, né? Nós ainda não chegamos ao pico dela, mas ela chega lá para o final de maio. Lá no final de maio ela chega. No mês de maio ela deve chegar ao pico, depois ela vai se estabilizar por mais 1 ou 2 meses nesse pico, para depois começar a descer. A questão é, durante todo esse momento, a contaminação vai acontecer. Então, todas aquelas pessoas que saírem às ruas e estiverem em contato, elas estarão potencialmente em risco. Então, nós temos que fazer um planejamento, não é de curto prazo. A grande virtude é nós fazermos um planejamento considerando, não necessariamente que vai acontecer, mas considerando uma perspectiva de médio e longo prazo. Quando eu falo longo prazo, eu falo alguma coisa até outubro, novembro. Né? Correto. Então, alguém falou? Correto. Doutor Mariano, muito boa a sua leitura e a do Coutinho, e pensando um pouquinho nesse prognóstico que foi trazido, nós temos aí em aberto algumas possibilidades trabalhistas, algumas MPs que estão circulando. Como aplicá-las à igreja? Como você vê isso? Que você aconselha para aqueles que nos ouvem? Eu quero aproveitar também para mandar um abraço para os pastores Leandro Lima, João Marcos Bezerra, Rafael Abdala, Celso Pereira Filho, Osias Ribeiro, a Adail Nunes e a Iana Lousada, que estão nos acompanhando aí. Tem mais gente chegando também. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por nos acompanhar nessa live. Então, fica aí uma pergunta para o doutor Mariano. Quais são as possibilidades e como aplicá-las em termos de igreja? Aí você pode discorrer um pouquinho sobre essa questão trabalhista, tributária e outras coisas mais. Em seguida, o Coutinho também vai nos ajudar aí a pensar como se reposicionar como igrejas e pastores e líderes nesse tempo de crise e dificuldades. Perfeito. Nós temos um decreto de calamidade que vai até 31 de dezembro. Então, nós já temos uma data estimada para esse fenômeno que está acontecendo, que é de abril até 31 de dezembro. Nesse cenário, nós temos duas normas que têm um impacto, né, que está gerando um rebuliço aí na mídia, que é a medida provisória 927 e a medida provisória 936. Todas as duas têm como objetivo de tentar manter o trabalho das pessoas. Porque, nesse momento, o que está acontecendo? Quem tem gordura para poder passar por uma crise estimada de 1 ou 2 meses, né? As empresas, o governo fez uma estimativa de 1 ou 2 meses de crise no que tange ao isolamento social ser radical, né? Manter as pessoas em casa durante 1 ou 2 meses. Muito bem. Então, essas medidas provisórias elas vieram inicialmente para poder manter o emprego das pessoas durante esse período. Então, você tem uma medida provisória, que é a 936, que tem um prazo de 60 dias, que permite que as empresas coloquem os seus funcionários em isolamento, em casa, suspendendo o contrato de trabalho, uma medida muito bem elaborada, muito bem construída, onde ele diz o seguinte: a empresa que não tiver como funcionar, não tiver como botar o funcionário para trabalhar, deixa em casa. A empresa, dependendo do faturamento dela, se for abaixo de 4 milhões e 800, pode fazer isso sem custo. Se for acima de 4 milhões e 800, ela terá que ter um aporte de 30% no valor do salário dele, né? Vai bancar 30%. O restante, segundo uma regra que é aplicável sobre o Fundo de Garantia, ela vai ser custeada pela União, pelo Tesouro. Então, isso faz com que a empresa ela tenha um desembolso menor,
o funcionário consiga ter um recebível que mantenha ele com uma certa tranquilidade, se garanta o emprego durante 2 meses, com isso não se quebra uma estrutura de manutenção de contratos, de manutenção de pagamentos, de gestão de recebíveis durante esse período. Muito bem, em outras empresas, você não tem como manter o funcionário em casa, você não tem como suspender. Para essas empresas, o governo também teve uma atitude bem assertiva de viabilizar uma redução de jornada, proporcionalmente também reduz salário, né? De 25%, 50%, 70%. Né? E aí vai ter uma contrapartida também de recursos da União, com base no seguro-desemprego, né? Segundo regras do seguro-desemprego. Essas 2 medidas são medidas muito boas que visam manter os empregos e as empresas não saiam demitindo em massa. Porque a demissão Correto. hoje, Diego Coutinho, ela gera um problema, porque para você demitir alguém hoje, você tem que pagar fundo de garantia, multa, aviso prévio, você tem um desembolso agora. Você se descapitaliza para poder passar esses 2 meses. De outra forma, se você não tiver uma proteção, você demite, mas depois tem que recontratar. Então, é um cenário inteligente que foi posto, e o meu receio apenas é se essa crise, se o isolamento tiver um prognóstico de passar de 2 meses, ou 3 meses no caso da suspensão de contrato. Mas, até lá, é uma medida muito boa que todo mundo pode aplicar. Todas as empresas poderão aplicar. A regra está aí, ela está à mão de todo mundo. Existe uma certa insegurança jurídica, isso eu tenho que passar para vocês, porque a Constituição Federal ela é muito clara quando ela estabelece que qualquer redução de salário, não estou falando da suspensão, estou falando na redução de salário, né, que é uma decorrência da redução da jornada de trabalho, ela deveria vir com a chancela dos sindicatos. Os sindicatos participar desse movimento e validar de uma forma consciente, entendendo que é um mecanismo de proteção de emprego. Né? Então, vivemos um momento difícil em que essa insegurança está posta. Alguém poderá fazer redução de salário e essa redução, essas ações poderão ser questionadas mais à frente. Então, a melhor saída hoje, Diego, a melhor saída, Coutinho, é que as empresas busquem os seus sindicatos patronais, que as empresas, através dos seus sindicatos, ela procurem o sindicato dos empregados, que também estarão sensíveis, espero eu, a esse momento de crise, que é um momento que ninguém nunca passou por isso. É um momento de entendimento, de colaboração, de paciência, para que a gente possa construir uma saída boa para todo mundo, para não desconstruir um cenário socioeconômico que a gente tinha até ontem. Então, a melhor saída é buscar os sindicatos, fazer esses acordos, validando as regras das medidas que o governo lançou recentemente. Doutor Mariano, antes de ouvir o Rodrigo, eu achei bastante interessante sua explicação e tem muita gente ouvindo, querendo saber exatamente isso. Então, você vê como positivo as ações do governo e todas elas são aplicáveis e alcançam também as igrejas. Mas aí você fez uma ressalva, ela é aplicável desde que se faça esse acordo sindical, falo diretamente relacionado à redução, porque nesse tempo tem muita gente fazendo e buscando medidas para equacionar essa questão financeira, e a primeira medida talvez seja o pessoal. E aí, ao se mexer no pessoal, a sua recomendação diretamente que se homologue junto com o sindicato, é isso? É isso aí. Vou te dar um exemplo, um exemplo prático. Quando você vê esse momento que nós estamos atravessando, né? O centro é saúde. Certo. Né? As pessoas estão sendo afetadas em sua saúde. Então, a visão que nós poderíamos ter é que os hospitais estão lotados, todos os hospitais, donos de hospitais, estão faturando muito dinheiro e que eles vão utilizar esse momento, né, dono de clínica, para poder ficar até rico. Não é verdade. Se você parar para analisar o cenário, você vai observar o seguinte, que a Agência Nacional de Saúde
ela recomendou a suspensão das cirurgias eletivas, os atendimentos eletivos e as consultas, porque, nesse momento, o que não se quer são pessoas circulando, principalmente as pessoas saudáveis. Ora, se você pegar um hospital hoje, você pode ter certeza, qualquer hospital particular ou clínica, ele teve uma redução significativa de pacientes eletivos ou de cirurgias eletivas, que até então ele não tinha. O que vai ter de incremento agora são os atendimentos que se exige UTI, Unidade de Tratamento Intensivo. Esse sim vai ter uma demanda grande. Mas o que se faz com o ambulatório? O que se faz com aquele paciente que precisava fazer uma cirurgia eletiva? Essas áreas do hospital, elas estão se tornando um pouco ociosas. E nós estamos vivendo um outro momento. Hoje nós temos uma crise mundial de desabastecimento de equipamento de proteção individual. Então, é interessante, se eu não tenho como dar equipamento, deixar as pessoas em casa. Então, nesse contexto, o que fazer? Pega-se as duas medidas provisórias, coloca em isolamento social em casa aqueles empregados que estão acima de 60 anos, que estão no grau de risco, como eu, por exemplo. Eu não tenho 60 anos, mas eu sou diabético, eu tenho problema respiratório e eu tenho problema cardíaco. Já tenho stents, tenho todo um controle, tomo 6, 7 remédios por dia. Então, está quase morto, né? Hã? Está quase morto já, né? Estou quase morto. Eu tenho toda uma rotina muito bem fechada. Só saio de luva, só saio de máscara. Quando chego na porta de casa, tiro toda a roupa, já boto para lavar com água sanitária. Enfim, tem todo um cenário de proteção. O empregado precisa disso. O empregado precisa disso. Se ele está no grau de risco, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu tenho que ter a consciência de isolar ele para que eu não tenha um problema maior. Porque se um paciente desse nível, né, ele sofre uma contaminação dentro de uma empresa, eu vou ter uma outra discussão, que é a doença ocupacional. E aí, se dentro do cenário de doença ocupacional, esse paciente morre, aí a discussão que eu vou ter é o seguinte: e a indenização, quem vai pagar? É uma discussão que não interessa para ninguém, não interessa para o funcionário que não quer morrer, não interessa para a União, que não quer pagar auxílio-doença ou verbas previdenciárias, não compensa para a empresa entrar no cenário jurídico de desconforto, de insegurança. Então, a medida provisória, as duas, elas estão postas aí para que as pessoas a peguem e, com sobriedade, com serenidade, vejam o que tem que fazer com as relações de emprego. Ora, se puder deixar em home office, se puder deixar em teletrabalho, fazendo isso, faça, porque você está protegendo. Se você puder suspender o contrato de trabalho, se for necessário, faça isso. Vai ser interessante. A União está entrando com uma parcela de recursos para isso. Se puder fazer a redução de salário, faça. Agora, se não puder nem suspender, nem reduzir, as empresas têm que ter o bom senso de que nós estamos com uma crise grave, séria, e ela tem que oferecer condições de segurança para o seu empregado. Estava dando uma orientação para um cliente meu esses dias, que estava dentro desse grau, dessas empresas que o governo estadual disse que não poderia abrir, e na segunda-feira o governador autorizou que essas empresas abrissem. Qual foi a orientação que eu dei, Diego Coutinho? Faz o seguinte, coloca 2 fiozinhos assim, desce, bota um vidro, né, que vai isolar ele do cliente que estará do outro lado. Coloca uma garrafinha de álcool, deixa um funcionário a posto. Sentou o cliente, conversou com ele, beleza, ele está protegido pelo vidro lá, ou pelo acrílico. Saiu o paciente, o cliente, vem alguém, limpa tudo, cadeira com álcool. A empresa tem que ter esse bom senso. Correto. Né? Tendo esse bom senso, para finalizar, nós vamos proteger a sociedade de um aumento, de um incremento de pacientes que vão ter problemas respiratórios, vão exigir mais dos hospitais, e a gente consegue manter, de certa forma, com um grau de dificuldade de saúde financeira das empresas. Sem dúvida, é importante essa palavra, fica aí a dica. Rodrigo, aproveitando algumas perguntas que já chegaram aqui também, eu já vou encaixar dentro da sua fala sobre esse reposicionamento. Tem uma pergunta aqui do pastor Fábio Daniel. Como recolher os dízimos nesse momento? Viu, doutor Mariano? Uma pergunta muito importante, que
tem sido feita com frequência, como recolher os dízimos se os bancos estão fechados. Aí o pastor João Marcos pergunta o seguinte: é possível usar PicPay, PagSeguro e outro aplicativo? Isso é legal? Pode, não pode? Então, Rodrigo, fala para a gente um pouquinho sobre isso, sobre como se reposicionar como igreja nesse tempo. Ótimo, ótimo. Boa tarde a todos, né? O Mariano, o doutor Mariano, perdão, o Diego e os demais que estão aí online conosco, né? Bom, vamos lá. Vou começar respondendo diretamente as perguntas e depois eu vou puxando a explanação. Se surgirem outras, se sugerir, você pode ir informando ao longo da fala, não há nenhum problema, ok? Mas quanto a como fazer para receber o dízimo nesse tempo que as igrejas estão fechadas? Os bancos não estão fechados, as agências estão fechadas, é bom discernir isso, ok? O sistema bancário não foi fechado. Então, as agências não estão lá para atender, embora algumas, inclusive, atendam, só que atendimentos esporádicos ou mesmo agendados, mas o objetivo é que não se vá à agência, mas o sistema bancário está todo funcionando. Então, está aberto. Então, qualquer depósito a igreja pode movimentar via conta bancária. PicPay, no CNPJ da igreja, é uma operação completamente legal, não há nenhum problema. O PicPay é uma instituição, não é uma instituição bancária, mas é uma instituição financeira, ok? Ela é uma intermediadora, como se fosse uma operadora de cartão de crédito regional, ok? Então, mas observação aqui que eu fiz, PicPay empresas, é pelo CNPJ da igreja. Eu ouvi e vi algumas pessoas comentando sobre PicPay no nome de um ou de outro. Bom, aí está caindo dinheiro na conta de pessoa física. Não é essa a orientação. É em nome da igreja, com o CNPJ da igreja, a PicPay libera, e você vai ter ali, então, até um QR Code ou um link do PicPay, um nome no PicPay, para que se faça o depósito para a igreja via PicPay, ok? Outro sim, até mesmo via maquininha de cartão de débito, né? Algumas operadoras dessas de cartão, elas disponibilizam um link para que a pessoa entre pela internet e faça a operação via cartão de débito, digitando os dados dela, um link seguro da operadora Cielo faz isso, e algumas outras fazem isso. Então, são formas de ajudar a igreja a fazer seu recebimento por diversas vias. Agora, se a pessoa ainda que vá à rua, embora a orientação é não o deslocamento, uma agência bancária está lá disponível para ela fazer alguma operação, mas isso, como o doutor Mariano colocou bem, é em caso extremo. Nós não queremos aqui dar nenhum incentivo à movimentação na rua, né? O ideal seria via aplicativo no celular ou via internet bank mesmo, seriam as melhores alternativas para recebimento. Lembrando, sempre no nome da igreja, tá, pastores? Pastor Diego, né? Eu estou falando de operações bancárias em nome da igreja, CNPJ. Correto. Mas aproveito, se quiserem me interromper e fazer qualquer interjeição, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou puxando a fala, tá bom? Até o doutor Mariano, fica à vontade, doutor, para participar conosco. Quanto à questão da sobrevivência, vou colocar nos termos mais claros, né, da igreja neste tempo, eu começo dizendo que ela deve, se ela nunca fez, é hora de fazer um orçamento dela, ainda que simples, numa planilhinha ali básica, mas ela precisa agora, pastor, líder, você precisa conseguir olhar para a sua igreja e ver até dezembro. Não dá para ir conduzindo mais com caixa que vai entrando da semana. Por quê? Porque você não tem semana e você não tem previsibilidade desse caixa mais. Por dois fatores. Um, as pessoas agora estão na comodidade do seu lar, comodidade do seu lar, e várias delas ainda também, de alguma maneira, em crises financeiras, ou com redução de salário, como o doutor Mariano colocou, ou demitidas, ou com suspensão de contrato que, de alguma maneira, reduziu o salário da grande maioria. Então, essas pessoas também estão no colapso, de maneira que a igreja não consegue mais estimar quanto receberá de dízimos. Nesse cenário de orçamento, entradas e saídas de maneira bem clara, porque a ideia não é fazer nada robusto, complexo, mas a ideia é que você tenha noção da previsibilidade, até para que possa lançar mão das decisões quanto ao que o doutor Mariano colocou, do vou dar férias, não vou, né? Vou demitir ou não vou, até para você olhar o seu cenário, você precisa ver para frente. Uma fala do doutor Mariano que foi pertinente é, demissão não é bacana, porque daqui a 1, 2 meses você volta, tem que recontratar. Isso gera um custo, mas você tem que olhar e saber que daqui a 2 meses eu vou ter como sustentar ou não, porque se nem depois eu tiver, talvez seja o caminho da rescisão. Mas Coutinho, se depois eu tenho previsibilidade, a rescisão não é o caminho. Sim? Coutinho, é só para aproveitar, o doutor Mariano discorreu sobre essa questão trabalhista e linhas gerais, você também está aplicando, só para a gente ter um termo aqui mais específico, porque os que nos acompanham, a grande maioria são pastores, e essa questão de CLT, de funcionários da igreja, tudo isso se aplica à igreja mesmo, é o que nós estamos falando, correto? Correto, isso mesmo, as medidas, o que o doutor colocou é que se aplicam, ok.
Tá, eu vou deixar você discorrer para você concluir a visão, mas aí eu queria deixar uma pergunta já para você, doutor Mariano, porque o tempo inteiro as igrejas estão buscando informações sobre esse assunto. E essa ajuda do governo federal de R$ 600, ela se aplica, alcança a igreja, a pastores, a missionários, como fazer? Então, eu queria a orientação de vocês sobre isso também. Certo. Eu aproveito a fala que eu estou fazendo dessa visão orçamentária e incluo em Correto. seguida essa sua sobre o benefício emergencial, né? Eu fiz até um informativo e coloquei lá no link que tem para... Eu tenho um link de WhatsApp que foi criado para dúvidas, esclarecimento de igreja, gratuito, né? E as pessoas que acompanham aquele lá, nós já passamos de 100 e poucos pastores seguindo lá, ter recebido esse material. E eu fiz um material específico para pastores sobre o recebimento desse benefício, né, emergencial de 3 vezes 600. Mas eu volto aqui à fala do orçamento da igreja para chegar nesse de 600. Você precisa se olhar para frente, olhar e ver quanto a igreja vai precisar. Uma dica que eu deixo aqui é, qual orçamento eu vou fazer, né? A tendência das pessoas é fazer o orçamento baseado na sua receita do ano passado. O problema é que não há histórico para fazer previsão para esse momento, não há histórico na igreja, não há histórico no país para fazer uma previsão dessa. Então, o que eu sugiro é, faça o orçamento base, que seria aquele mais ou menos no seu comportamento normal, e crie pelo menos mais 2 cenários. Ok, pelo menos não. 3 cenários obrigatórios. O primeiro mês agora, que você faria para abril e maio, os 2 primeiros meses, talvez pelo menos abril, que é com 0 de receita. Como que você vai fazer se houver 0 de receita? É um cenário. Se você houver 75% de queda na receita ou se você tiver 50% de queda na receita. Faça com os 3 cenários, e a minha dica é trabalhe pelo menos com de 75% ou de 50%, que você vai começar a ter uma noção do, bom, se eu tiver com 50% da receita da igreja, o que eu faço daqui até o final do ano? Aí as suas decisões vão começar a ter um norte de renegociação de contrato de aluguel, que depois o doutor Mariano também pode abordar, mas assim, até para você ter um norte para falar com as pessoas em cima de números tangíveis. Em cima de números, olha, eu não consigo, eu não comporto mais esse valor. Porque uma coisa é fato, seu orçamento tem que fechar com 0. Orçamento abaixo de 0 não pode existir, ele tem que ser, na pior das hipóteses, 0 a 0. Então, se ele já está negativo, cara, eu preciso resolver essa massa de dinheiro negativa aqui. Isso é um fato, ok? Agora, como auxílio aos pastores nesse tempo, essa medida emergencial, o nome tem sido usado esse agora, né, depois do aplicativo, né, esse valor emergencial de 3 parcelas de R$600, que foi regulado pela lei número 13982 de 2020, ok? Que é na internet chamado de Corona Voucher, né? Esse auxílio, ele contempla também os contribuintes individuais, está entre as regras lá, ser MEI, ser isso, aquilo, tem os detalhes lá, e contribuinte individual. O pastor, o ministro de confissão religiosa, por natureza, ele é um contribuinte individual, ele pertence ao regime geral da Previdência Social, ok? Também está regulado lá no regime geral da Previdência Social. Então, uma vez que ele seja contribuinte, porque, observação, por natureza ele seria contribuinte individual, mas há aqueles que nem contribuíram. Bom, aqui nós estamos, então, no limbo, ok? Mas considerando que ele tenha contribuído ou venha contribuído, de repente uma parcela ou outra ficou inadimplente, ok? Mas que ele seja um contribuinte para a Receita Federal, então ele perfaz esse direito pela própria legislação, que só estabeleceu ser um contribuinte individual, ok? E ele é um contribuinte por natureza. Então, ele tem direito a essas 3 parcelas de R$600. E como que ele faz de maneira prática para ter acesso a isso? Tem um aplicativo ou na internet ou mesmo via aplicação de celular do próprio governo federal, que é... O nome do aplicativo, estou tentando olhar aqui enquanto eu falo com os irmãos, eu baixei ele também para orientações. O nome... Bom, mas é alguma coisa auxílio emergencial, da Caixa Econômica, é auxílio emergencial. Nesse aplicativo, agora, o pastor saindo dessa reunião nossa aqui, né, dessa live nossa, ele, não sei se vocês vão conseguir... tirou a tela do aplicativo. Vocês conseguirão... Presta esse celular aí. Saindo da live, vocês conseguirão acessar essa aplicação e tem lá solicitar o recurso. Tem um campinho, solicitar o recurso. Ele vai pedir para você preencher os seus dados. Esse é o aplicativo do governo federal, ok? Tem aqui, logo aqui embaixo, ó, realizar sua solicitação e ele vai preencher com seus dados. Simples, assim. Agora, o governo vai te dar ou não? Bom, ele tem a base dele de critério para restrição. Aqui dentro, no próximo item, quando você preenche esse aplicativo, o primeiro aviso que ele diz é quem tem direito e quem não tem, para ficar claro. É quem recebe renda per capita até 3.135, per capita não, perdão, familiar, de R$ 3.135 no mês, ok?
Se você pegar esses 3.135 e dividir pelo número de pessoas que residem e dependem desse dinheiro na sua casa, você tem a renda per capita. A renda per capita não pode exceder a R$ 522. Então, das duas, uma. Se a sua excede a R$ 522, que não exceda 335, ok? Se exceder a 335, que não exceda 522 per capita. Feito esse cenário, no demais, o pastor, a priori, já é contribuinte individual, já está dentro dos escopos. Um outro critério que ele tem que avaliar é se ele não recebeu, referente a 2018, em 2018, valores no total do ano superior a 28 mil e alguma coisa, ok? Tem um valorzinho quebrado aí próximo disso, ok? 28.559. Então, em 2018, ele não pode ter recebido acima disso no imposto de renda dele declarado lá. E se ele recebeu, embora hoje ele esteja no critério de renda, em 2018 ele estava excluído pelo critério de renda referente ao imposto de renda. Feito isso, entra lá, solicita, que cerca de 2,5 milhões de pessoas já receberam hoje. Tem outro lote ainda amanhã e até segunda, terça-feira, todos os lotes a priori estarão nas contas de quem tiver direito a receber. Ok, bem explicado. Coutinho e Mariano, eu vou precisar de correr um pouquinho mais aqui, porque tem muita pergunta chegando, e aí eu vou jogar para vocês aqui. Uma pergunta é, a igreja que recolhe o INSS e FGTM, que é o Fundo de Garantia de Tempo Ministerial do Pastor, e suspender esse reconhecimento por um período de 3 meses, qual é a implicação para a igreja e para o obreiro? Essa pergunta eu vou deixar para o doutor Mariano, e estou completando da seguinte forma. A pergunta anterior faz essa explanação, né? A dificuldade para o pastor e para o obreiro, e a pergunta que vem depois, complementando a anterior, é o seguinte: o pastor, se ele precisar do INSS, ele ficaria descoberto? Então, doutor Mariano, essa é para você. E para o Rodrigo, a pergunta do pastor João Marcos Bezerra. Diante dessa necessidade de orçamento, não seria o momento das igrejas começarem a fazer um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo? Rodrigo, essa é para você e o doutor Mariano fica com a primeira. A preferência é por idade, Mariano. É sua. Mas eu gostei muito da sua resposta, irretocável na primeira. Eu queria ouvir você primeiro, com relação a essa pergunta do fundo da igreja. A pergunta é se a igreja cortar os 3 meses do fundo ministerial, não é isso? Isso, exatamente. INSS e FGTM. Qual a implicação para a igreja e para o pastor? Por que a igreja faria isso? Lança a pergunta de volta aí, Diego, enquanto eu vou interagindo com o doutor Mariano e com quem está nos ouvindo. Né? Vamos lá. A pergunta é a seguinte: a igreja que recolhe o INSS e FGTM do pastor e suspender essa ajuda num período de 3 meses, eu estou deduzindo que a igreja deve ter alguma dificuldade de fazer, então ela entende que é uma possibilidade de corte. Qual a implicação disso para a igreja e para o obreiro, o pastor? E aí, complementando a pergunta, o pastor, se ele precisar do INSS, ele ficaria descoberto em função à pergunta anterior, se ela for aplicada? Eu não consigo entender por que a igreja faria isso. Consigo entender, sim, se ela disser o seguinte: não tenho recurso nenhum para poder fazer esse pagamento, zerei a minha conta. Porque o fato dela deixar de pagar os 3 meses não vai gerar um problema para ele de atendimento, porque ele tem carência, né? O fato do atraso não gera o problema da desassistência por parte da União. Por outro lado, se a igreja deixar de fazer o pagamento, ela gera para o pastor um prejuízo, porque ele vai deixar de não computar 3 meses para tempo de serviço, porque sem custeio não existe contribuição. Né? Então, esse é o grande prejuízo para o pastor e para a igreja, que vai ter uma responsabilidade com relação a essa ação. Você discorda, Coutinho? Não, é essa visão mesmo, doutor Mariano, está corretíssimo. Quando ele não, ao não contribuir, supondo, né, ficou sem dinheiro, etc., vou partir da premissa de que ela priorizou tentar manter, ok? Mas em não conseguindo, se isso fizer, esses 3 meses de não contribuição para o INSS são 3 meses de não contribuição também para efeitos de aposentadoria, para efeitos de benefício, qualquer que se compute tempo de contribuição, ok? Então, de fato, ele vai estar fora disso. No FGTM, já é um pouco
pouco mais simples, porque ele não tem relação direta com a aposentadoria, mas com o acordo da igreja com o pastor, porque o FGTM, na prática, ele é como se fosse uma conta poupança, ou em algumas igrejas hoje já estão usando previdência, né? Mas é um depósito em conversa com o pastor, é um acordo. Então, que, em último caso, poderia ser, de repente, suspendido agora e devolvido depois em pequenas parcelas, aumentando as próximas, ok. O INSS vai deixar de contribuir para o período dele. Uma outra pergunta é, e se eu não fizer esse recolhimento por INSS, né? Ele perderia direito? Veja, se ele precisar do direito do INSS, ele não vai usar cumulativamente essas 3 parcelas de R$600, que se por algum motivo ou por doença, qualquer que seja, ele recorrer ao auxílio do INSS, ele não pega essa outra que eu acabei de falar, elas são excludentes, ok? Então, se tiver nas de 3 de 600, ele já não vai estar usando a INSS nesse período, porque ele não pode usar as duas ao mesmo tempo. Mas o principal impacto é para efeito de tempo de contribuição dele, é o que eu vejo. No caso do INSS, o FGTM é também numa caso de uma saída dele futura, mas ele ainda seria mais simples uma negociação, porque ele é mais interno, sem impacto futuro. Okay? Mas o prejuízo, Coutinho, não seria muito grande? O prejuízo não seria muito grande, porque se a igreja atrasar 3 meses agora, ok, ela atrasou um cenário de que não tem como pagar. Mas depois ela pode colocar isso em dia, ela paga com juros de correção e paga com atraso e reconstrói um eventual prejuízo, né? Então, não vejo muito dano, não. Verdade. Professor... Então seria assim, pacífico, né? Professor Coutinho, a pergunta do nosso querido pastor João Marcos, amigo querido ali de Goiabeiras, é a seguinte: será que não chegou a hora de a igreja preparar um planejamento estratégico a curto, longo e médio prazo para esse momento? Hora de a igreja se estruturar, ter uma visão mais organizada? Olha, seria muito bom, ainda mais a gente que dá aula, né? Gostaria muito de dizer que não, esse é o momento, mas sinceramente não é o momento. Explico. Não dá para planejar. O Mariano começou a falar dele, que eu achei interessante, lá no início, na explanação geral dele, né? E que ele falou o seguinte: até alguns dias atrás eu era o que vai sair depois dessa quarentena é outra pessoa, é outra empresa, é outra igreja, é outra sociedade, entendeu? É verdade. Então, não dá para fazer neste momento nenhum planejamento muito longo, porque a gente não sabe qual é a estabilização disso, ok? Então, o que eu falo para os pastores, inclusive o pastor João Marcos que nos abordou, é, se a gente conseguir fazer um planejamento até dezembro, ele já é de altíssima volatilidade, ok? Mas já está de excelente tamanho. Então, sim, concordo com a sua afirmação no que tange ao curto prazo, até dezembro. Mas médio e longo prazo, neste momento, esforço desnecessário, porque ele não tem estabilidade para você prever nem o ano de 2021, entendeu? Melhor focar no agora até dezembro, e aí sim fazer um bom planejamento, como eu sugeri, fazendo os cortes na receita, em pelo menos 2, 3 cenários, para que a igreja tenha flexibilidade para mudar rápido. Já está pronto o orçamento. Olha, não bateu 50%, ficou pior, eu perdi 75% da receita. Ok, então você já tem um planejamento de crise para caso chegue numa perda de receita de 75%. Essa é a ideia da minha proposta. 3 visões orçamentárias, pelo menos, já prontas. E com as ações que você precisa fazer em caso bata em cada uma delas, entendeu? Algum cenário dela você pode só renegociar um contrato, no outro talvez você tenha que rescindir, aí você tem que criar soluções para cada cenário. Ok, Coutinho, quanto a essa questão de planejamento financeiro, tem acompanhado em alguns grupos, pastores perguntando, e o boleto que atrasou, e o DARF, e o pagamento do INSS, como negociar, como renegociar, há um desconto, há uma renegociação, tem algum caminho que vocês dariam? Aí eu vou entrar junto com o doutor Mariano, né? Ele Fique à pode entrar, a vontade. gente vai interagindo agora, porque eu sei que ele também tem contribuição nesse sentido. Veja, a questão, a igreja especialmente, ela só paga aquela contribuição, o DARF que ela paga é de retenção do imposto de renda na fonte que ela reteve de prestadores de serviço, geralmente do próprio ministro. Então, em princípio, esse não foi adiado, ele tem que pagar o DARF do mês, porque foi retenção de outro, não é nem da igreja. A igreja não paga o imposto de renda. Então, o que o pastor está vendo como estou pagando o DARF, na verdade, foi retenção de outros, de terceiros, ok? Então, esse não tem prazo, ele tem que pagar ou vai atrasar e depois pagar com atraso, como qualquer inadimplência tributária, ok? No INSS, a gente colocou agora há pouco, né? Se ele suspender agora, como o pastor é um contribuinte individual, tanto ou ministro de música, né? Ele pode, daqui a pouco, retomar estes pagamentos para trás também, é mais tranquilo, ok? O DARF vai pagar com juros e multas se tivesse atraso.
Um detalhe do INSS perdão, eu falei que do INSS passou, mas tem o caso a igreja tenha funcionários, né? A guia de GPS lá de funcionários. Essas guias do mês que vence agora no mês de abril, maio e junho, elas foram, usar o termo simples, foram empurradas, né? Ok? Foram empurradas para outubro, novembro e dezembro. Foram postergadas para outubro, novembro e dezembro. Então, essa deste mês não precisa ser pago neste momento, mas tem que ser informado ao seu contador, porque ele tem procedimentos a fazer, ok? O FGTS desse período, do caso quem tem empregado mesmo, também foi postergado. Então, abril, maio e junho não precisa ser pago, dando a informação para o seu contador, porque ele tem que informar no novo a codificação, e pode ser parcelado a partir de julho. Então, você não vai pagar agora esses 3, vai pagar de julho a dezembro, parcelado ao longo desses 6 meses, ok? Então, resumindo, o INSS dos ministros, que é contribuinte individual, você, em último caso, poderia suspender e voltar recompondo depois. Os DARFs você tem a obrigação de pagar agora, porque é retenção na fonte. O INSS, mesmo com a retenção na fonte, ele foi postergado, o FGTS também foi postergado. Nas demais contas, como luz, está todo mundo falando, a conta de luz agora não pode cortar. Veja, essa questão que o governo baixou por decreto foi para residência, não foi para CNPJ. Embora acreditemos, num bom senso até das companhias de energia, que eu não creio que eles vão partir para um corte tão rigoroso agora, de período, de prazo. Até porque antes deles cortarem, eles avisam, tá, gente? Mas, de qualquer maneira, usar a medida provisória como eu posso não pagar agora não é uma assertiva. Foi feito para pessoa física e não jurídica. Bancos, aí banco sim. O Conselho Econômico Nacional, ok, o CNM, hoje mesmo, fez inclusive uma medida que autoriza os bancos a postergar ou renegociar as próprias dívidas deles com o Banco Central, para você ter ideia, entre sistema financeiro. O objetivo dele é que isso se alastre, que isso desça sociedade afora, via banco, sistema bancário. Hoje, na prática, quase todos os bancos, no sentido dos maiores, já estão aceitando renegociação de suas dívidas com juros razoáveis, nunca bons, mas razoáveis, e, inclusive, alguns postergando em 60 dias suas parcelas. O financiamento de automóvel, financiamento de casa própria para pessoa física, ou automóvel até para pessoa jurídica, está podendo ser postergado em 60 a 90 dias. Ok? Então, o banco está bem flexível, mas tudo isso você tem que entrar em contato com o seu banco. Automóvel está no próprio app, sistema imobiliário está no app, tanto do Santander quanto da Caixa Econômica, desses maiores bancos. E a sua dívida lá, pessoal, quem tiver aí, né, um empréstimo, ou a igreja que pegou, de repente, com o capital de giro alguma coisa, aí esse você tem que negociar com o seu gerente. Mas todos eles, eu tenho uma lista dos bancos aqui, dos maiores, todos eles, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Banestes. Todos esses têm, hoje, alguma linha interna deles autorizando postergação de dívida ou uma renegociação nesse tempo. Correto. Postergação, então, é a palavra, né? Doutor Mariano, uma pergunta que chegou aqui para o senhor agora. Antes da sua pergunta, Okay. Antes da sua pergunta, eu posso fazer um comentário no que o Coutinho falou? Rapaz, você pode fazer a hora que você quiser, vamos lá. O Coutinho é muito inteligente, né? Então, ele traz umas questões muito boas. Coutinho, coberto de razão, perfeito que você colocou, e eu só queria dividir com você o que você falou também lá no início. O que eu vejo que é essencial, Diego, vamos para o ponto prático. Certo. O que eu faria hoje se eu tivesse uma igreja? Uhum. Né? Como líder de uma igreja, como um pastor, ou como a liderança da igreja. Né? O orçamento, Coutinho, é indispensável, é essencial. De fato, você tem que trabalhar em cima do seu orçamento e fazer uma projeção de possibilidades e pelo menos até dezembro. E aí, o que eu vejo que a igreja tem que considerar? Ela tem que considerar se ela vai ter cultos presenciais ou se não vai ter. Se ela não tiver culto presencial, por quanto tempo ela não vai ter? Se ela fizer um prognóstico de que essa crise vai acabar em um mês, ela poderá pegar o seu funcionário, que ela tem com carteira assinada, se tiver, aquelas igrejas que tenham funcionário com carteira assinada, o que eu, se fosse eu, faria? Já suspenderia o contrato. Correto. Já economizo esse valor, porque são poucas as igrejas que
tem um faturamento acima de 4.800.000. Né? Então, o que faz? Já afasta esse funcionário, já tem essa economia por 30 ou por 60 dias, e depois ter a possibilidade de trabalhar até uma redução de até 70% de jornada de salário desse funcionário para gerar gordura, para gerar economia, para poder passar esse tempo de crise. Volto a dizer para você, na minha visão, dentro do que eu tenho observado aqui, dentro de todos os cenários que estão postos a mim diariamente, essa crise não acaba antes de setembro e outubro, não. Queria pensar diferente, até porque o meu escritório, eu estou sofrendo muito com isso, tá? Mas é um planejamento que tem que ser feito. Segundo, na hora de ter orçamento, botar as contas que tem que pagar. Aquela conta que eu puder postergar de forma legal, como a do Fundo de Garantia, por que não fazer? Vou pagar mais na frente, sim. Se eu tenho internet, se eu tenho conta lá da empresa que faz o monitoramento, tem que chamar, tem que conversar e tem que negociar. Não é Correto. pensar, tem que chamar agora e negociar. Não vai esperar ficar sem recurso para poder gerar um problema, não. Esse é o momento de fazer uma projeção. Se você tem uma projeção que isso pode demorar um pouco mais, é o que o Coutinho falou com toda razão. Eu preciso ter a noção dos meus recebíveis, do prognóstico dos recebíveis, e o que eu vou fazer se eu não alcançar esse prognóstico. Se eu não alcançar, dentro do que o Coutinho colocou muito bem, que instrumentos eu vou utilizar de redução de custo para poder não ficar inadimplente. A negociação é uma regra muito boa de se fazer, desde já, e trabalhar aquela ideia de suspender ou colocar os contratos de trabalho de forma de redução. O que não dá para fazer, né, doutor Mariano, é esperar o que vai acontecer, né? As medidas têm que ser tomadas e o Coutinho foi mais nessa direção aí. Agora, deixa eu caminhar para a próxima pergunta, porque está chegando aqui e eu preciso de disparar para vocês. Eu não entendi bem a pergunta, mas eu vou tentar interpretar aqui. Como a igreja pode fazer para dar entrada na suspensão do contrato de seus funcionários com carteira assinada? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é: o funcionário que não tenha os requisitos para utilizar o seguro-desemprego, caso haja suspensão de contrato, ele receberá o seguro-desemprego mesmo assim? Bom, a suspensão do contrato, ele tem que informar ao Ministério da Economia, tem que entrar no site do Ministério, eu não sei se já tem a regra lá de como fazer essa informação, mas a partir do momento em que você chama o seu funcionário, já tem, Coutinho? Tem, o contador dele sabe fazer. É só ele comunicar ao contador dele que é para fazer isso. Ele já tem como proceder. O Ministério da Economia tem que dar uma forma do Ministério receber essa informação. Sim. Eu não sei se isso ainda tem, mas já está válida. Uhum. Porque eu olhei ontem no site e não tinha visto ainda. Mas o que tem que fazer, viu, Diego? Ele tem que fazer um acordo, ele tem que chamar o funcionário, ele não pode impor. Né? Ele tem que negociar com o funcionário da igreja. Você aceita a suspensão? Se ele aceitar, você tem que fazer um termo aditivo desse acordo que está sendo suspenso e o tempo que vocês vão funcionar. Não, vamos suspender durante 6 meses. E aí comunica ao Ministério da Economia e comunica também 10 dias ao sindicato da categoria. Comunica ao Ministério e ao sindicato. A partir disso, de regra, caberá à União fazer o pagamento da contrapartida que lhe cabe. Aquele que não tem direito de receber o seguro-desemprego, não é o caso que ele vai receber, porque, na realidade, ele não estará recebendo seguro-desemprego, ele vai estar recebendo um benefício, né? Um benefício especial para este momento de calamidade pública. É um benefício que ele é pago com base no seguro-desemprego, não é o recebimento do seguro-desemprego. Então, ele vai receber. Menor aprendiz, por exemplo. Menor aprendiz não tem direito de seguro-desemprego. Vai receber um valor que a base de cálculo a ser utilizada vai ser a mesma regra do seguro-desemprego. É importante, né? Como diz o nosso amigo comentarista esportivo, a regra é clara, né? Então tem que se ater à realidade dessa regra. Coutinho, o seu áudio, ok. Pode complementar, Coutinho.
Mariano explanou perfeitamente, exauriu o tema, só corroborando quando eu fiz o joinha, né? Por isso que eu falei, o contador da igreja já sabe suspender o contrato lá no sistema, ele vai entrar lá em empreendedor.gov.com, ele tem os links, ok? Então, independente disso estar na web geral, o contador ele tem como acessar e fazer a transmissão da informação quase que imediatamente da suspensão. É uma questão a igreja decide, comunica e ele vai fazer a providência dele interna, burocrática, para transmitir a informação, ok? Correto. Meus amigos, vocês foram brilhantes, orientações importantíssimas, e eu volto a dizer, são membros da nossa denominação, que tem feito toda a diferença aí no reino, tem ajudado bastante a denominação e, de forma geral, também as nossas igrejas. Eu tenho certeza que tanto o professor Coutinho quanto o doutor Mariano estarão à disposição, independente desse momento aqui de live, para atender a qualquer igreja no sentido de orientação e informações que qualquer um desejar nesse momento. Nós vamos estar disponibilizando o contato da convenção pelo 3038 2811 DDD 27. Você pode pedir alguma orientação, informação, e nós vamos canalizar aí a esses canais aí jurídico e administrativo para que vocês possam ser orientados. Desde já, obrigado, mas eu gostaria de abrir a oportunidade para que vocês fizessem considerações finais de todo esse cenário que a gente trabalhou hoje, alguma dica importante, orientação, ou qualquer palavra que vocês queiram deixar. O momento é agora. Como diz o nosso querido professor Coutinho, a mente brilhante primeiro, né? Doutor Mariano. Bom, primeiro foi um prazer estar com você, Coutinho, um prazer estar com você, Diego. Eu não sei quem está acompanhando, mas um abraço fraternal a todos os que estão nos ouvindo. Vamos orar muito, né, para que esse momento tão difícil que o mundo está passando, não é um problema nacional, é um problema que envolve todas as nações, já se tornou algo muito grande para todo mundo. Tem muita gente precisando de oração, muita gente perdendo pessoas no mundo inteiro. E a mensagem que eu queria deixar, viu, Diego, é uma mensagem de responsabilidade. Ok. Responsabilidade. Nós estamos vivendo um momento de que nós estamos numa transição. A vida que a gente tinha até ontem, ela não vai ser igual. Eu já estou me preparando para daqui para frente, muita coisa, fazer por videoconferência. Minha esposa já comprou ali um monte de máscarazinha, já vou passar, independente do vírus terminar, já vai ter uma regra de eu sair de máscara. Essa relação entre as pessoas, a gente tem que começar a ver agora, né? Como é que isso vai ser feito, não é? A proximidade das pessoas. Não porque nós não queiramos estar próximos, é porque existe uma situação de saúde pública agora que está posta. Enquanto não se tiver uma vacina, um abraço é um vetor para se chegar em uma casa que tem um idoso, que tem uma pessoa diabética, que tem um cardíaco, que tem um problema respiratório, que poderá comprometer a saúde dessas pessoas. Nesse exato momento, tem um pastor com coronavírus no Hospital Metropolitano, em estado gravíssimo. Nesse exato momento. Então, a gente tem que ter agora a responsabilidade de entender de que o isolamento social é a melhor ação para que a gente minimize, porque eu acho que todo mundo vai pegar, ou grande parte da população vai ser acometida por essa morbidade, ao menos é o que eu tenho ouvido, né? Vai pegar muita gente. A gente só não pode trabalhar e ser responsável para que isso aconteça num volume muito grande e nós não tenhamos estrutura nos hospitais suficientes para poder atender todo mundo que vai precisar. É muito difícil a gente ouvir alguém dizer que teve que escolher quem ia morrer, quem ia sobreviver ou quem não ia. Isso é inadmissível. É inadmissível pensar nisso. Então, o que eu posso fazer hoje para evitar esse cenário? O que eu posso fazer? Ter responsabilidade. Os pastores, as igrejas, elas vão ter, nesse momento, um papel espetacular, preponderante, essencial, como orientação, apoio. Por que um apoio? Porque muita gente vai ter problema emocional por ficar confinado nas suas casas. E aí eu faço uma pergunta, pastor Diego Coutinho, como chegar a essas pessoas?
como dar apoio a essas pessoas nesse momento. Como? Né? Então, o papel da igreja agora é um papel que eu acho que nós temos que nos reinventar agora, mas é reinventar assim, em 5 minutos, porque nós vamos ter problema, nós não podemos nos reunir, não é recomendável que haja reunião. Se houver uma reunião, nós corremos o risco de ter uma contaminação, as pessoas poderão se tornar vetores do mal, né? Teremos que considerar isso, teremos que considerar também o papel da igreja, que ela não pode parar. Ela não pode parar. O que fazer? O que fazer? Nós vamos ter que continuar ajudando as igrejas com os nossos dízimos. Nós vamos ter que arrumar um jeito de pagar o PicPay ou o depósito bancário. Temos que dar este apoio para a igreja. Da mesma forma, a liderança das igrejas tem que ter uma atuação agora, mais do que nunca, de ir para aqueles membros que estão fragilizados, ir agora aqueles membros que estão desempregados. Tem muita gente que já não conseguiu emprego. Agora, então, que você não consegue no mercado, está tudo aumentando, a gente precisa ir até essas pessoas. Então, eu acho que é um momento de reflexão, responsabilidade, viu, Diego? Correto. Reflexão. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. Bom, falar depois uma palavra dessa é sempre mais difícil. Eu tinha que ter aproveitado a oportunidade de entrar na frente da fila, furar. Mas tá bom. Mas eu aproveito a palavra dele para estender a minha logo em seguida. E antes dela, eu faço uma consideração que o pastor Diego disponibilizou o número da convenção. E embora o número pareça fixo, 30, alguma coisa, né, Diego? Aquilo lá é um número de WhatsApp também, não é isso? Exatamente. 30, alguma coisa que o pastor Diego falou também é o WhatsApp. Eu também fiquei surpreso quando eu soube a primeira vez que aquele número era o WhatsApp. Mas facilita as pessoas a mandarem Zap, não precisa só ligar para a convenção. Acho que até, de repente, é mais fácil para direcionar, né? E aí, sim, eu vou para essa consideração final. Na parte mais técnico-administrativa, eu diria que a palavra de ordem agora para as igrejas, e vou até estender para todos que nos ouvem, não só as igrejas, é para a pessoa física, é para a sua vida dentro da sua casa, ok? É preservação do caixa, é preservação da grana, e por isso a gente falou de postergar o que puder ser postergado de forma legal, ok? Inclusive, a palavra postergar ficou muito forte em ambas as falas, na minha, do doutor Mariano, mas tem uma junto com essa aqui, que é a de renegociar também. Porque renegociar não significa só postergar, é reduzir mesmo. Você vai ter redução por um período de receita, vamos pleitear essa redução com os fornecedores, com o seu aluguel e etc. Postergar é a conta que já estava posta, que já vai vencer. Agora, as próximas, a nossa sugestão é renegociar, ok? É entrar renegociando já, agora, antes que as coisas aconteçam, como o Diego colocou. Não é ficar sentado esperando, é ser proativo. Faça teu orçamento e vá atrás dos fornecedores e tente renegociar com todos eles, é um momento, ok? E aí, nessa fala, buscando a palavra do doutor Mariano sobre responsabilidade, que foi muito pertinente, agir de forma responsável, eu trago uma fala de esperança, em cima tendo uma sociedade, uma igreja proativa no tocante a responsabilidade de sua gestão, a responsabilidade com as pessoas, a responsabilidade social, ok? O que eu vejo, na verdade, e trago aqui para a gente, é uma palavra de esperança. Eu sei que o momento, quando a gente fala sobre cortar, sobre parar, renegociar, se reposicionar, são momentos que geralmente nos deixam introspectivos. Isso é bom para nos trazer o foco, ok? Mas não podemos deixar também de sermos corajosos, ousados, no sentido até de fé, no sentido até de coragem para fazer, coragem para levantar, e não prostração e agora o que eu vou fazer? O que vamos fazer é o que sempre fizemos, irmão. Nós vamos agir com diligência, orar muito e pedir a Deus a sabedoria para o próximo tempo, o próximo momento. O mundo não vai acabar. Mudou a nossa forma de agir, mudou a nossa forma de ser, talvez tenha mudado em 50%, 70% a receita da igreja, mas você continua sendo a igreja do Senhor, nós continuamos sendo a igreja do Senhor. Então, neste tempo, levantemos a cabeça, olhemos para o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é quem nos dá a estrutura e a sabedoria para reagir, e saiamos à frente da sociedade, mostrando, como sempre o fomos, quem é o piloto de nossas vidas, que é o nosso Deus. E ele vai nos reposicionar, nos colocando de frente para tudo isso de forma firme, com responsabilidade e ainda sustentável. Essa é a minha palavra que eu deixo para todo mundo, essa palavra de esperança responsável. Obrigado, professor Coutinho, obrigado, doutor Mariano, obrigado pela
contribuição que vocês deram nessa tarde e continuarão dando ao Reino palavras relevantes. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aí, que nos deram essa audiência e têm nos acompanhado através das lives, né? É algo que nós estamos aprendendo ainda. Vocês falaram, todos dois, sobre legado após a crise. Eu espero que saiamos mais fortalecidos, não acomodados, que essa ferramenta ela possa ser uma bênção, mas não nos traga a comodidade, o conforto de não estarmos como igreja presencialmente dentro daquilo que for possível futuramente, mas que a gente saia mais forte dessa crise. Eu quero deixar aqui a palavra de gratidão a todos que nos acompanham mais uma vez. Pastor Leandro Lousada, meu amigo da Igreja Batista de Santa Cecília, em Cariacica, parabeniza aí o Coutinho, o doutor Mariano. Pastor Levi, de Marataízes, amigo queridão também, está deixando um abraço ao Coutinho e ao doutor Mariano e parabeniza pela exposição de vocês. E eu gostaria de finalizar trazendo algumas informações importantíssimas. Nós teremos na próxima semana mais algumas lives. No dia 13/4, nós vamos dar continuidade a essas conferências sobre saúde espiritual, tratando o tema Desafios Ministeriais em Tempo de Crise, dia 13/4, às 19 horas. Você coloca aí na sua agenda. O pastor Márcio Soares, presidente da nossa convenção, vai abordar o tema Denominação em um Tempo de Crise. O pastor Evaldo Carlos, da Primeira Igreja Batista da Praia da Costa, fará abordagem Gestão de Pessoas em Tempo de Crise, a nossa conferência Desafios Ministeriais em Tempo de Crise. Já no dia 15/4, nós damos sequência à conferência Saúde, falando sobre o tema Saúde Espiritual, o fim do mundo. Tem muita gente perguntando aí, doutor Alexandre, professor Coutinho, se o mundo está acabando, o que está acontecendo, se isso é profético, se já estamos caminhando para a parte final. Então, quem vai nos ajudar no dia 15/4, 10 horas da manhã, ninguém melhor para falar sobre esse tema do que o doutor, professor, pastor Luiz Saião, às 10 horas da manhã, na quarta-feira. No dia 16/4, nós continuamos a conferência Saúde, tratando da área física, com o tema Saúde Física, como se manter saudável. Os preletores são a doutora Eliane Márcia, endocrinologista da Igreja Batista Identidade, em Bento Ferreira, e o irmão Rodrigo Castro, que é personal da Igreja Batista em Itaparica, Vila Velha. Então, vai anotando na sua agenda, nós vamos divulgar ao longo da semana. No dia 15/4, ainda na quarta-feira, nós teremos às 18 horas uma live sobre caráter cristão sendo construído em tempo de crise, com o pastor Carlos Novaes, de Barão de Taquara, Rio de Janeiro. Dia 17/4, Desafios Ministeriais em Tempo de Crise, pastor Joel Félix e pastor Enilton Araújo, tratando o tema Aconselhamento Pastoral, Púlpito Saudável e Bíblico em um Tempo de Crise. É muita coisa acontecendo, muitas atividades. O nosso objetivo, através desse canal, é abençoar a sua vida, abençoar a sua igreja, dizer que você não está sozinho. Se uma igreja local é forte, imagina quando todas elas se juntam para esse trabalho grandioso que é a pregação do Evangelho. Unidos, somos mais fortes. A minha oração e o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua igreja. E eu quero te convidar para uma grande ação. Você, doutor Mariano, e você, Coutinho, aqueles que nos acompanham, e todos os batistas capixabas. Amanhã, às 20 horas, nós queremos convidar você, batista capixaba, a dizer que Cristo vive e que podemos crer no amanhã. Às 20 horas, nós estamos lançando um desafio aí para que cada batista apareça na janela e que juntos, ao mesmo tempo, possamos cantar a canção Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Nós vamos fazer um grande coral de adoração, dizendo que Jesus Cristo vive, que Ele é Senhor para a glória de Deus. E que você e a sua família possam celebrar a verdadeira Páscoa neste final de semana. A verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, que está vivo. Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Que Deus te abençoe. Tenham todos um bom final de semana, uma boa Páscoa. E em breve estaremos juntos novamente. Obrigado, Coutinho. Obrigado, Mariano. Que Deus nos abençoe.